Olá, boa tarde. Agora são 3 horas e 15 minutos. Nós estamos ao vivo pelo canal Hit Notícias e o Acontece Agora está no ar. Vamos conferir o que acontece agora com os destaques do dia e vamos direto para a Folha de São Paulo. Já temos informação aqui. Tribunal Superior Eleitoral começa a produzir provas em processo contra Dilma e Temer. Passando agora para a agência Reuters, o número de desempregados no Brasil superam 10 milhões em fevereiro. Um pouco mais à frente, ainda falando sobre o Tribunal Superior Eleitoral, que dá início à produção de provas em ação contra a chapa Dilma e Temer. E por último, no Globo, Renan critica Cunha por paralisia de votações na Câmara e por tentar pressionar o Senado. O Supremo Tribunal Federal ia julgar hoje se o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva poderia ou não assumir a Casa Civil. Mas a decisão foi adiada agora há pouco. Na sessão, os ministros concordaram que ainda há outras 2 ações sobre o mesmo assunto pendentes, sob relatoria do ministro Teori Zavascki. As ações que seriam julgadas hoje, apresentadas pelo PSDB e pelo PPS, têm como relator Gilmar Mendes, que suspendeu a nomeação de Lula em março. O presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski, disse que uma nova data para o julgamento será marcada oportunamente, porém sem previsão ainda. O pedido de adiamento foi feito pelo ministro Teori Zavascki, que também é relator dos processos da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Ele informou que o PSB recorreu numa das ações que analisa e que ainda não foi possível colher todas as posições sobre o caso. Marco Aurélio Melo foi o único a discordar do adiamento, argumentando pela necessidade de pacificar o caso. Vamos lembrar um pouquinho desse caso. Lula tomou posse como ministro em 17 de março, mas o ministro Gilmar Mendes suspendeu sua nomeação no dia seguinte por meio de uma liminar. Na decisão tomada em ação movida por partidos de oposição, Mendes argumentou que o ex-presidente foi nomeado ministro para ter foro privilegiado e, assim, tirar as investigações sobre ele das mãos do juiz federal Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato. Bom, nós vamos aguardar a nova data para a decisão se Lula assume ou não a Casa Civil. E na próxima segunda-feira, o Senado Federal vai escolher a comissão que deve decidir sobre o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Isso aconteceu depois de muita irritação do presidente do Senado, Renan Calheiros, na sessão de ontem. Meu compromisso com a história não me permitirá que eu seja chamado de canalha por ter atropelado o prazo da defesa ou dado mais um dia para o prazo da denúncia. Eu não vou escrever esse papel na história do Brasil. Renan Calheiros disse isso porque ele queria que a eleição dos 21 membros que vão integrar a comissão do impeachment fosse na terça-feira da semana que vem e não na segunda, mas acabou por ceder. E o vice-presidente Michel Temer recebeu hoje os ex-ministros de Dilma e Lula, Eliseu Padilha e Gedel Vieira, em seu escritório em São Paulo. Ontem, Temer afirmou que vai aguardar o Senado apreciar o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff para só depois se manifestar. O PMDBista afirmou que seria inadequado fazer qualquer afirmação agora. Foi a primeira vez que Temer se pronunciou depois que o plenário da Câmara aprovou no domingo a admissibilidade do processo de impedimento da presidente Dilma Rousseff. E mais cedo, Michel Temer recebeu o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Alexandre de Moraes, e convidou o secretário para assumir o comando da Advocacia Geral da União em seu provável governo. Segundo reportagem da Folha de São Paulo de hoje, o atual secretário do governador, Geraldo Alckmin, ficaria responsável por fazer a ponte do governo com o Supremo Tribunal Federal e os demais tribunais de justiça. Caso ele aceite o convite, sua missão será acompanhar o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff e, como tarefa ainda, estabelecer uma boa relação com o presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski, que comandará esse processo. Vale lembrar que Temer se tornará presidente interino em maio, caso o Senado confirme, por maioria simples,
o aval dado no domingo pela Câmara dos Deputados ao impeachment. E em 180 dias haverá o julgamento da presidente Dilma Rousseff com o comando do Supremo, o que pode ou não resultar na cassação definitiva da presidente Dilma. E ainda falando sobre a presidente Dilma Rousseff, olha só, ela recebeu flores de um grupo de mulheres que fizeram na noite de ontem uma manifestação de apoio ao governo no Palácio do Planalto. Centenas de mulheres que foram ao local prestar solidariedade a ela levaram essas rosas que você vê aí na imagem. E após receber um grupo de 20 mulheres em seu gabinete, a presidente atendeu ao pedido de uma delas e desceu a rampa do Planalto para cumprimentar as manifestantes. E a presidente Dilma Rousseff continua a dizer que o processo de impeachment que está tramitando no Senado é golpe. Desta vez, ela falou com jornalistas estrangeiros e, é claro, a oposição reagiu. Eu quero dizer para os senhores que é um golpe, por quê? O método e a forma pela qual ele assumiu no Brasil. Cada época histórica tem a sua forma de golpe. No caso do Brasil, dado o presidencialismo, dado o que reza a Constituição sobre impeachment, dado a exigência de crime de responsabilidade, não cumprido isso, é golpe. Não precisa de ser um golpe armado para ser golpe. Bom, com tudo isso acontecendo na política, a gente não pode esquecer também do Eduardo Cunha. Quanto ao processo contra o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha deve seguir. Quem garantiu foi o presidente do Conselho de Ética. Por meio de nota, José Carlos de Araújo contrariou a decisão do vice-presidente da Câmara, Valdir Maranhão, que limita a investigação no Conselho de Ética contra Eduardo Cunha. Maranhão determinou que o foco da apuração no colegiado ficasse somente sobre a suspeita de que Cunha teria contas bancárias secretas no exterior e de que teria mentido sobre a existência delas em depoimento à CPI da Petrobras. Com isso, não haveria investigação sobre suposto recebimento de vantagem indevida por Cunha. José Carlos de Araújo disse que essa não é a primeira tentativa de barrar o Conselho. Em nota, afirmou que há um interesse evidente em limitar o trabalho do relator. Segundo o presidente do Conselho de Ética, a ação visa tentar evitar que novas provas venham à luz. Bom, vamos mudar de assunto e falar de coisa boa. O feriado está aí, muita gente já se programando para viajar, então vamos conferir o que acontece agora no trânsito em São Paulo. Bom, eu realmente queria trazer boas notícias do trânsito, mas já pela manhã nós tivemos alguns problemas. Dezenas de estudantes de escolas técnicas fizeram um protesto na manhã de hoje contra a falta de merenda em São Paulo. A manifestação bloqueou uma das pistas da Avenida Tiradentes, no centro da capital paulista, como vocês observam na imagem. Os alunos reclamavam do corte de 78% no investimento de novas escolas, falta de reajuste dos professores e o número de estudantes de ensino médio nas ETECs terá aumentado sem que o abastecimento de merenda fosse proporcional. Por volta do meio-dia, os estudantes chegaram na Praça da República, no centro da capital paulista, onde fica a sede da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. E em seguida foram para a Avenida Paulista. Bom, por meio de nota, a Secretaria da Educação informou que só vai se posicionar quando tiver mais detalhes sobre as unidades com falta de merenda. E nós vamos aproveitar e ver como está a situação agora da Avenida Paulista. Já temos aí detalhes da Avenida Paulista, vocês observam o trânsito, portanto, bastante carregado e nos dois sentidos, não só em direção à Consolação, como também em direção ao Paraíso. Muitos veículos tentando circular nos dois sentidos pela Paulista e a situação está bastante carregada. E para quem pretende sair agora de casa ou então do trabalho e pegar a Marginal do Tietê, mais detalhes do trânsito. Se prepare, porque sentido Ayrton Senna, a Marginal do Tietê está completamente parada. Do Cebolão até o trecho do Tatuapé. Você pode reservar aí mais de 1 hora para fazer esse percurso. Na direção da Castelo Branco, o trânsito está um pouquinho mais tranquilo e a pista expressa, na altura do Limão, está bastante carregada. A alternativa é você usar a local e também a pista central. E de acordo com o MapLink, nós temos agora 416 quilômetros de lentidão.
E como hoje é véspera de feriado prolongado, mais de 180 mil pessoas deverão passar pelos terminais rodoviários de São Paulo e deixar a capital paulista. A movimentação aumenta nos terminais Tietê, Barra Funda e Jabaquara por conta do feriado de Tiradentes. A estimativa é que 181 mil pessoas deixem a cidade de São Paulo pelos terminais rodoviários. Para dar melhores condições a quem vai viajar, a empresa que administra as rodoviárias implantou uma operação especial. Ônibus extras já foram reservados para os locais mais procurados e o quadro de funcionários foi reforçado nas áreas de operação, limpeza, manutenção e segurança. Os destinos mais procurados são Rio de Janeiro, Curitiba, sul de Minas, Belo Horizonte, litorais sul e norte de São Paulo. E nas estradas, mais de 2 milhões de veículos são esperados para o feriado na Grande São Paulo. Vamos ver. A Artesp espera que mais de 2 milhões de veículos acessem as rodovias que passam pela Grande São Paulo durante o período. A Companhia de Engenharia de Tráfego faz uma operação estrada para garantir a segurança, a fluidez do tráfego e a mobilidade dos motoristas e pedestres. A CET orienta que o motorista evite pegar a estrada nos horários de maior movimento. Somente da capital paulista, a estimativa é que 1.800.000 veículos deixem a capital em direção ao litoral e ao interior do estado. E atualizando a situação agora das rodovias, na Fernão Dias teve um acidente no quilômetro 84. O acostamento está parado, mas as pistas já foram liberadas e, infelizmente, aconteceu uma morte, então, na rodovia. E o reflexo ainda permanece para quem vai sentido Belo Horizonte. Tenha muita cautela. Na rodovia Castelo Branco, sentido interior, tudo está parado, entre a cidade de Osasco até a região de Itapevi. São cerca de 20 quilômetros nesse trecho. Na madrugada também houve um acidente envolvendo 2 caminhões e o reflexo ainda é, então, por causa desse acidente. Na rodovia Anhanguera, no trecho de Jundiaí, a situação é bem ruim também. Só que não é sentido interior, é sentido capital paulista. Então, quem estiver passando pela região vai reduzir bastante a velocidade. Na Raposo Tavares, para quem chega à capital paulista, tudo está parado, tanto no quilômetro 16 como mais à frente no 10. Isso acaba afetando a região sul da capital paulista para quem chega na região da Francisco Morato e também Sapetúba. Mudando um pouquinho de rodovia, falando da Dutra, quem vai para o Rio de Janeiro, entre o 227 e 225, a situação é de trânsito bastante lento. E na Ayrton Senna, sentido Rio, no quilômetro 18. E também no 15, a situação é de trânsito parado. O motorista vai ter que ter bastante paciência. E vamos conferir o tempo para amanhã. Quem estará de folga vai aproveitar o sol ou chuva, mas vai dar para folgar. A previsão, portanto, desta quinta-feira na região sul do país. Vamos observar o trecho de Curitiba. Olha só, o dia amanhece com a presença de algumas nuvens, mas isso não deve durar muito. E o tempo ficará aberto e sem previsão de chuva. Tempo bom, portanto. Em Floripa e Porto Alegre, o sol aparece pela manhã com nuvens e também com possibilidades de algumas chuvas durante a tarde, que se estende até a noite. Em Curitiba, a máxima chega aos 29 graus. Em Floripa, a mínima de 23, com a máxima de 33 graus, então muito sol. E em Porto Alegre não deve passar dos 32 graus. E agora vamos para o esporte. E para quem vai ficar na capital paulista hoje, olha só, o Corinthians já classificado enfrenta nesta noite o Cobreal, às 9h45 da noite, na Arena Corinthians, pela fase de grupos da Libertadores. O técnico Tite vai escalar o timão com os reservas para poder observar alguns jogadores que não têm sido tão utilizados. E assim nós terminamos essa edição. Um ótimo feriado para você. Eu volto daqui a pouquinho no Jornal das 4 para falar mais do trânsito para quem vai viajar. Até já! Nos acompanhe também pelo facebook.com/programa Acontece Agora.